minha, a minha tela. Pronto. Estão visualizando? Não, Sim, parece seu ícone, não? é. Sim? Seu ícone. Não é um texto. Ah, não está aparecendo? Não, é o seu ícone. Agora foi. Isto. Imagina assim, né? Ok. Deixa eu só colocar aqui. Isso, muito bem. Então, aqui estamos para concluir o nosso percurso, nosso caminho, nossa conversa desses encontros sobre o projeto de vida. Então, recapitulando o que nós vimos no último encontro, né, nós fizemos ali uma pequena introdução, na qual nós vimos que se o projeto de vida trata da pessoa de modo integral, todas as suas dimensões, é importante considerar também essa dimensão da fé, sobretudo para nós que estamos num ambiente eclesial. E aí, por conta disso, nós introduzimos aquela pergunta, né? Qual será que foi o projeto de vida de Jesus Cristo? E aí fizemos aquele breve mapeamento com aquelas perguntas que ajudam a gente a perceber um pouco das opções, dos gestos, das escolhas da pessoa de Jesus Cristo. E vimos que a experiência única de Jesus de se sentir filho de Deus, ou seja, é aquele primeiro que chama o Criador de Pai, faz com que ele deseje cumprir o desejo de seu Pai, né? Que é anunciar o reino de Deus, que Deus reine em todas as relações. E aí nós fomos adentrando pouco a pouco em várias dimensões sobre o reino de Deus, que dizem também da pessoa de Jesus Cristo. Em seguida, nós fizemos aqui um apanhado, assim, né, sobre a questão do acompanhamento de jovens. Vimos o acompanhamento como um ministério que requer serviço e fidelidade. E aí nós fizemos inicialmente aquela pequena distinção, né, entre direção, orientação e acompanhamento, para a gente poder depois ver alguns elementos importantes e atitudes de um acompanhante, né, de jovens. E a gente viu depois que poderiam ser elementos interessantes também para os catequistas. Concluímos com aquela síntese imagética, em forma de imagem, de Jesus acompanhando os discípulos de Emaús, como essa pessoa, como essa síntese que reuniu os elementos da pessoa de Jesus, do projeto de vida dele e do modo dele acompanhar os jovens e as pessoas. Então, no dia de hoje, concluindo esse percurso de 4 encontros, queria trazer aqui alguns elementos, algumas considerações sobre encontros e atividades com jovens. Eu vou basear nesse encontro, sobretudo em um artigo de uma pesquisadora que se chama Raquel Moto Gabriel, muito conhecida de mim, trabalha com jovens há muitos anos lá em São Paulo, e tem escrito bastante coisa interessante sobre projeto de vida também, mas sobretudo sobre metodologia de trabalho com jovens. Então, pode ser que nesse encontro a gente trate ou toque em temas que a gente já falou, mas é interessante pensar que a gente está nessa lógica de espiral, né? A gente passa talvez pelo mesmo ponto, mas não do mesmo modo ou não na mesma profundidade, né? Então, pode ser que a gente toque elementos que a gente já abordou, mas numa outra perspectiva também. Então, parece que tem muita coisa para a gente ver hoje, mas, na verdade, as duas últimas são muito simples e muito rápidas. Então, vamos percorrer esses pontos aí, uma pequena introdução, depois falar um pouco sobre o ato criador, que é algo muito próprio de Deus, mas também nosso. Depois, essa forma de dar forma importa, esse jogo de palavras bastante interessante, vai nos ajudar. Depois, uma pequena síntese que vai recolher elementos do encontro de hoje e acho que também dos 4 últimos encontros, para depois fazer algumas recomendações de livros, que tem alguns subsídios, artigos, e também um filme que eu acho que é muito interessante do trabalho com jogos, que eu gostaria de partilhar.
e as referências que eu usei em todos os encontros, caso vocês queiram aprofundar depois. Isso vai estar depois no PDF que eu vou enviar para a Lucimara, e ela vai disponibilizar. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de fazer uma experiência com vocês aqui. Não precisam pegar o celular, ninguém vai ler QR Code nenhum, mas que vocês possam se sentar de forma confortável onde estão, para que possam escutar bem. Se quiserem fechar os olhos, porque o meu convite é que aquilo que eu for lendo aqui, um breve trecho, que vocês vão imaginando, vão se colocando no ambiente, no lugar que vocês costumam dar a catequese, costumam promover os encontros e as atividades com jovens, e comecem, talvez, a pensar aquilo que eu for dizendo aqui, como que isso se daria nesse ambiente, né? E depois a gente vai entender um pouco dessa proposta. Então, quem quiser fechar os olhos, mas de um modo que ajude a escutar e a imaginar. Cadeiras coloridas dispostas em círculo. Tecidos de estampas distintas, alguns símbolos no centro da sala, uma música ao fundo com letra e melodia cuidadosamente selecionadas. Como você representaria a trajetória de sua vida? A partir de uma pergunta, as mãos tomam um pedaço de arame cinza e linear. Estudam-no, tateando as possibilidades da matéria, a ser confrontada com o intento de nela plasmar a própria subjetividade e história. As distintas torções e formas do arame são incorporadas massas de modelar coloridas, agregando volume e matiz, significados e sentimentos. Dispostas ao centro, as formas trabalhadas são contempladas por cada um dos jovens presentes, que em seguida são convidados a partilhar acerca das esculturas surgidas do contato da pele com a matéria sem forma. Em seguida, distribui-se uma folha com perguntas para reflexão, e os participantes são convidados a passarem 1 hora em meditação silenciosa e individual. Salienta-se que membros da equipe estarão disponíveis caso precisem de escuta em algum momento. Vão saindo da sala aos poucos, levando também consigo um caderno que haviam personalizado anteriormente, a fim de nele anotarem sentimentos, movimentos interiores, resistências, ou o que mais os estivesse a interpelar. Bom, imagino que essa atividade imaginada aqui não esteja tão distante daquilo que cada um já exerce no seu trabalho junto aos jovens, mas aqui surgem vários elementos interessantes que ajudam a compor, digamos assim, o conteúdo daquilo que devemos ou queremos trabalhar na catequese, no encontro que tivermos, né? Então, é sobre um pouco isso que nós gostaríamos de trabalhar no dia de hoje. Quando nós desejamos transmitir uma mensagem, trabalhar um tema, é óbvio que nós temos que nos apropriar de um conteúdo, ou seja, o que nós desejamos trabalhar, qual o objetivo desse encontro, dessa atividade, dessa mensagem. E para isso existem diversas formas de transmitir essa mensagem, esse conteúdo. Então, a mensagem, a comunicação, vai se dar através dessas duas coisas, que é o conteúdo, aquilo que eu quero transmitir, e o formato, o modo, o como vou fazer isso, né? Mas a ideia que eu gostaria de trabalhar aqui, no dia de hoje, é que que a forma como nós transmitimos algum conteúdo já diz algo do conteúdo. Já tem alguma identificação com o conteúdo. Imaginem vocês que são casados, por exemplo, casadas, se brigam com o esposo com a esposa, né? E aí querem, digamos assim, pedir desculpas. Essa é a mensagem que querem transmitir. Vocês podem fazer de vários modos. Pode mandar uma mensagem no WhatsApp, desculpa aí, mandar um áudio, escrever uma carta,
pode chamar para conversar, chamar para sair num jantar e aí expor a situação. Vejam diversas formas de trabalhar o mesmo tema. Vocês podem imaginar quais delas vão ser mais efetivas, ou quais delas vão dizer, de fato, do desejo de desculpa, né? Então, as distintas formas com que nós transmitimos uma mensagem, comunicamos uma mensagem, elas se aproximam mais ou menos da própria mensagem. Ou seja, as condições com que nós trabalhamos, preparamos um encontro, uma atividade, vão dizer também do tema que nós vamos trabalhar. Então, seria possível ensinar um projeto de vida? Ou seja, ensinar tem, no fundo, na etimologia dessa palavra, imprimir uma marca, né? Ou seja, ensinar, ou seja, a partir de um conjunto de encontros, a pessoa já sabe tudo sobre o projeto de vida. Então, nosso desejo, quando nós trabalhamos projeto de vida, que nós já temos trabalhado aqui, que não é um tema, ou seja, algo para ser trabalhado no fim de semana, num encontro de poucas horas, mas é um percurso, um processo, nós desejamos oferecer ferramentas, escuta, empreender esforços, para que por meio das atividades oferecidas, cada jovem possa ser provocado, tornando-se sujeito da experiência, de maneira que o saber que dela deriva, da elaboração de sentido, seja abertura para a singularidade e a autoria de cada existência humana. Então, sobre isso, nós fomos trabalhando ao longo desses dias. Então, o que nós podemos fazer com o projeto de vida é perceber como nós ajudamos com que os jovens se tornem os sujeitos das experiências, ou seja, sejam atravessados pelos conteúdos que nós queremos trabalhar. Então, nem sempre, e vocês têm vasta experiência com isso, com adolescentes sobretudo, né? Não se pode garantir o engajamento daqueles a quem endereçamos nossas ações. Muitas vezes, os jovens não estão motivados, os participantes não estão motivados para estar em determinados encontros. Mas o que nós podemos fazer é cuidar das condições que aumentem, e muito, as chances de estarmos verdadeiramente contribuindo para aproximar os sujeitos de nossas ações de sujeitos da experiência, oferecendo não apenas atividades, mas espaços acolhedores de escuta e de promoção de elementos que possam provocar experiências. Então, quero reforçar isso do cuidar das condições, ter esse zelo, essa atenção das condições dos lugares que nós estamos oferecendo para que os jovens estejam e se sintam à vontade, com confiança, e possam ir pouco a pouco se abrindo e fazendo uma experiência. Mais do que assimilar conteúdos, fazer uma experiência que envolve a vida, que envolve o coração, que envolve os afetos, também o intelecto, mas é muito, muito mais amplo do que assimilação de conteúdos. Então, um primeiro ponto que eu gostaria de falar é desse ato criador, né? Nós sabemos que essa é uma das características de Deus, e por isso nós existimos, porque Ele decidiu nos criar, ou seja, há uma criatividade presente no próprio Deus, que nos dá a vida, mas isso não se restringe a Ele, nós também somos criadores, né? Então, nós também somos artistas de nossas vidas, conscientemente ou não, de boa vontade ou não, gostemos ou não. Ser artista significa dar forma e condição àquilo que de outro modo seria sem forma ou aparência. Então, no ato de criatividade, já entra aqui essa questão da forma, do modo, do como as coisas vão se desenvolver. Então, o gosto pela capacidade inventiva, a sensação de deixar sua marca pessoal, de ver um trabalho realizado com as próprias mãos, torna visível e tangível a potência criadora de cada um. Isso vale para nós, isso vale muito mais para os jovens com quem nós trabalhamos. Então, se nós tomamos consciência das possibilidades de autoria, tomamos consciência da possibilidade que a autoria traz consigo, e a consciência da responsabilidade do agir, do omitir-se de agir, e também da existência de
vários contextos e situações tão distintos para a ação, nós vamos percebendo como nós podemos ir empoderando os jovens, né? Ou seja, ajudando com que eles possam reunir condições e confiança de que podem criar também. Então, nesse sentido, o projeto de vida vai ser também um ato criador da própria vida que se deseja viver. Então, se nós estamos nos debruçando sobre a vida de cada um, com essa distância necessária, para elaborar um projeto de sentido, nós estamos também fazendo um ato criador nesse momento, né? Então, criar um projeto que diz de uma vida que se deseja viver. Então, esse ato criador. Bom, e para isso, algumas condições são importantes, né? Então, quando nós falamos da criação, desse processo criativo, há uma espécie de alternância ou cadência entre silêncio e som, escuta e fala. Então, para criar, é preciso uma escuta profunda. Quando a gente se conecta cada vez mais no interior de nós mesmos, nós encontramos ali um manancial de criatividade, de cores, de gestos, de expressões, mas isso só é acessível se nós treinamos a capacidade de escuta. E, para escutar o mais profundo de si mesmos, é preciso silêncio. Às vezes nós não aprofundamos ou não, digamos assim, tomamos consciência do poder e da dimensão que o silêncio tem. Num encontro, por exemplo, o silêncio é algo que também precisa ser ensinado. Ou seja, nós cada vez mais temos menos capacidade de perceber como o silêncio nos ajuda. Mas às vezes a gente começa a ter mais medo do silêncio. Né? Então, existe um silêncio exterior, né, que é ausente de barulhos, de ruídos, que às vezes é muito difícil se nós estamos na nossa comunidade imersa aí nos centros urbanos, que tem diversos outros ruídos. Mas esse silêncio exterior ajuda a aprofundar cada vez mais um silêncio, outro que é um silêncio mais interior, né? E diz de uma atitude de reverência e um convite à contemplação. Ou seja, aquilo que vai nos ajudar a imaginar, a poder criar, né? Então, para que essa cadência aconteça, né? Silêncio, som, escuta e fala, é preciso que nós tenhamos em mente e preparemos, de fato, seja parte da preparação, não somente assim, o conteúdo que vai ser transmitido, mas também o ambiente que deve ser preparado e construído de maneira zelosa, cuidadosa. Então, nas atividades que nós desenvolvemos, nós pensamos, de fato, no espaço que nós vamos utilizar, ou é o espaço que simplesmente está disponível, né? Muitas vezes a gente não tem tantos recursos, mas como que nós podemos ajudar com que aquilo que nós temos tenha uma ambientação, assim, cada vez mais harmoniosa, se é possível ambientá-la com algumas cores, com alguns tecidos, com alguns panos. Em que medida que nós, nas nossas atividades, trabalhamos muitas músicas, que é um recurso tão interessante, sobretudo para a juventude, que se conecta muito com o audiovisual, né? Que tem letras significativas, e aqui eu não estou querendo dizer que certos estilos de música servem e outros não, né? Tem alguns raps que eu gosto muito, e tem umas letras muito boas, que dá para trabalhar muito bem, a depender do público, por exemplo. Existem sensibilidades, né? Mas que medida que nós vamos ampliando o nosso repertório de músicas, que tenham letras que tocam os temas que nós vamos trabalhar. Muitas vezes, querer entregar uma folha, né, com um parágrafo imenso sobre um tema, tem muito menos eficiência do que uma música que entra por outra via que nós não imaginamos. Isso vale para nós também, né? Quantas vezes nós, sim, escutamos algo de uma música e isso diz de algo da nossa vida, nos ajuda a caminhar. Também, importantíssimo, né, a postura que nós temos diante do encontro, né? É uma postura acolhedora, é uma postura, assim, que intimida. Nós, quando vamos para o encontro com os jovens, nós nos sentimos relaxados, à vontade. Uma coisa que os jovens percebem muito, eu tive experiência de dar aula em escola,
eles sabem quando o professor está inseguro, sabem quando o professor quer impor a sua vontade, e aí eles provocam mais, né? Eles vão esticando o limite da nossa paciência, esticando a corda, e ver até onde a gente vai. Então, de que modo que a postura acolhedora desmonta, desarma isso que é algo do jovem, né? Também de querer ir testando até onde a gente vai. Também considerar, né? Durante o encontro, temos aí um encontro de 4 horas. Que momento que a gente tem ali para esticar um pouco o corpo, para fazer um momento assim de uma escuta um pouco mais devagar, mais pausada, momento de partilha, de fala. Então, esses elementos ajudam do modo como a gente vai preparando e dando forma ao nosso encontro. E falando nisso, né, da partilha, desses momentos de partilha, então, é muito importante que nós consideremos nos processos que nós vamos trabalhando com jovens, essa metodologia que ajuda muito, de pequenos grupos de partilha. Se são muitos, 2 a 2, se dá para dividir em menos grupos, porque os jovens, se ouvindo, eles vão ganhando mais confiança também, né? E a gente vai percebendo também de que modo o assunto que está sendo trabalhado vai sendo mais aprofundado. Além do mais, expressar aquilo que nós sentimos, sabemos reconhecidamente que faz parte de um processo terapêutico também, né? Por isso que existe a terapia, que a gente tem que falar muita coisa. Mas não se trata aqui de, nos encontros, fazer terapia, mas é algo que ajuda a elaborar em palavras aquilo que nós vamos sentindo. Então, muitas vezes, nós também já experimentamos, né, palavras presas na nossa garganta que precisam encontrar alguma expressão, um aperto no peito que precisa ser desfeito. E a juventude está imersa aí numa ebulição de sentimentos e de vivências que às vezes não sabe nomear, não sabe expressar, né? Então, como que a nossa escuta empática acolhedora ajuda a dissolver as tensões e fazer um caminho que vai se aprofundando cada vez mais até chegar ao coração, né? Até chegar ao núcleo. Não ficarmos na superfície da primeira partilha, ou seja, dar tempo e paciência para que a partilha possa ir evoluindo, encontro a encontro, ganhando qualidade, né? Então, e os grupos de partilha também ajudam porque a partilha do outro ilumina a minha vivência. Tantas vezes, escutando o que o outro diz, me ajuda a perceber algo daquilo que estou vivendo também. Então, é um modo de voltar à nossa interioridade sem nos sentir solitários. Porque vamos vendo que estamos acompanhados e percebendo que existem outros também que vão participando e vivendo de outras vivências, né? Então, isso ajuda a perceber, ter uma maior atenção aos processos que vão ser feitos no interior de cada um. Sempre recordar aquela atenção, né, que nós trabalhamos quando falamos do acompanhamento. Existem casos que precisam, assim, de um acompanhamento um pouco mais personalizado, mais a sós, e aí é sempre bom também termos esse discernimento. Então, o que ajuda muito nesses processos, essa palavra-chave da escuta, que é a postura acolhedora, e que parece que é uma coisa óbvia, né? Mas nem sempre é, nem sempre é. E nós temos, às vezes, uma ideia de acolhida, ou às vezes eu já passei muito por isso, já bati muito cabeça preparando encontro, né? Eu estou mais preocupado se o encontro vai dar certo ou não, se vai dar tempo, se vai chegar o lanche, se não vai acabar a energia, e eu esqueço desse estar ali e receber os jovens, né? E acolher os jovens. Eu nunca me esqueço, assim, quando eu conheci a Companhia de Jesus em 2013, nunca me esqueço de uma casa de juventude lá em São Paulo, que todas as atividades, o diretor da casa estava na porta e cumprimentava todos, indistintamente, né? Isso é uma coisa que me chama muita atenção e que ajudava muito, né? Logo de entrada se sentia acolhido, né? Então, coisas que ajudam na acolhida, além da postura própria da pessoa, né, o espaço físico, que seja aconchegante. Tem uma luz, temperatura, uma ambientação adequada, como nós já falamos, né?
Cuidado com as interferências externas. Em que medida a gente consegue também controlar isso, né? Nem sempre é possível, mas em que medida que a gente prepara ali um ambiente que ajuda e que seja aconchegante. De novo, nesses momentos de partilha, nos momentos de exposição, como que as cadeiras e almofadas ou os bancos estão dispostos, né? Tá num sentido, assim, de ônibus, um atrás do outro, isso passa uma mensagem. Está no estilo de uma sala de aula antiga, está em roda onde todos possam se ver, onde todos possam... No início é desconfortável, o jovem não quer sentar assim, quer ficar no fundo, mas pouco a pouco convidá-lo a perceber que isso é algo que ajuda, que faz bem, olhar-nos uns aos outros, né? E perceber a horizontalidade que esse modo de disposição traz também. Então, outros recursos como objeto de fala, sei lá, pegar alguma bola ou, sei lá, um objeto que tem a ver com o tema, não sei, e que a pessoa que for partilhar segure esse objeto, isso ajuda que todos se concentrem na pessoa, né? E a escuta vai sendo direcionada e que haja total atenção a quem se expressa, para demonstrar esse respeito também. E aí tem o nosso papel, né, como acompanhantes ali, às vezes precisamos fazer algumas intervenções diante de algum assunto que surge, mas que a gente não ocupe o espaço todo, ou seja, que a gente vá treinando essa capacidade da nossa intervenção ser breve, sucinta, e que tenha mais provocações que façam convites à pessoa a aprofundar a sua interioridade, do que direcionamentos muito assim, a resposta é essa, e pronto, e acabou. Mas como que a gente ajuda a que o jovem também vá, ele, elaborando a sua resposta, né? Com perguntas que sejam convidativas, né? E ajudem a aprofundar. Isso é algo que vai sendo exercitado, né? Mas ninguém sabe sabendo fazer isso. A gente vai, pouco a pouco, também se policiando e percebendo que mais ajuda nesse momento do que falar demais, por exemplo. E como que a gente ajuda também a diminuir a dispersão, né? Talvez algumas canções que a gente saiba que ajudem a recuperar o centro, o horizonte do encontro, né? Da atividade que está sendo trabalhada. Canções que tenham sintonia com a temática, isso ajuda bastante. Então, essa cadência entre silêncio, som, escuta e fala é algo que é preciso também ter cuidado, não só a mensagem que queremos transmitir, mas o modo como nós vamos fazer isso. Em projeto de vida, um ato profundamente criador daquilo que nós já trabalhamos tem a ver com a elaboração, a escrita da própria vida, que é a autobiografia, né? Eu queria também trazer alguns elementos aqui, mas, em vez de falar de autobiografia, eu queria falar da caligrafia da vida, que diz mais da letra, da forma da letra de cada um, como cada um vai encontrando o seu modo de expressar, né? E de dizer a própria história. Então, o exercício de reescrita da própria história, por se tratar da vida humana, é singular, único, e feito de memórias, afetos, sentimentos, emoções, sonhos, desejos, e precisa de muita sutileza e cuidado, porque nós estamos tocando num lugar que é sagrado. Não podemos, quando formos trabalhar a autobiografia dos jovens, fazer uma coisa muito atropelada ou sem considerar que questões muito sensíveis podem aparecer, né? Então, como que a gente ajuda desse modo também fazer com que o jovem perceba que a vida é sagrada? Tem que se ter uma reverência diante dela. Então, garantir a intimidade e fomentar o cuidado, a acolhida e o respeito quando nós trabalhamos a vida dos jovens, né? Depois, quando os jovens, se há algum momento de exposição do caderno de vida, que seja feito somente se há o desejo, né? Perceber que, às vezes, um convite assim, muito impositivo pode deixar a pessoa inibida, constrangida, e não ajudar tanto. Ou seja, bloquear até, né, o processo de continuidade da elaboração da sua autobiografia. Então, nesse sentido, quando a gente fala em autobiografia, a gente pensa no dizer em palavras, né? Mas isso pode ser feito de diversos modos, né? Com a escrita, desenhos e outras representações. Como que a gente também fomenta formas criativas de expressão da própria vida, do próprio ser, né?
Acho que para muitos jovens, a dimensão do corpo, né, da dança, do teatro, da representação, alguns outros são mais tímidos, mais introvertidos, talvez na expressão dos desenhos ou mesmo da escrita, ajuda bastante. Então, como propiciar diferentes formas de expressão para que se perceba também que as vidas são diferentes. Existem modos distintos de viver a vida, né? Então, veja que como a forma como nós apresentamos algo ajuda também a transmitir uma mensagem, né? Então, nesse sentido, vale sempre, e é sempre importante recordar que a abordagem do projeto de vida é sempre processual. Como eu já disse várias vezes, não pode ser feito no encontro de fim de semana. Ou seja, é algo que não é um tema que vai ser trabalhado, mas é um processo, um caminho, uma ferramenta metodológica tem aí que precisa de tempo, né? Então, o projeto de vida vai dizer respeito a uma forma humana singular de estar no mundo, que é, por sua vez, tanto uma ética, ou seja, um modo de se deixar conduzir, e uma estética, um estilo. Então, são duas palavras aqui que ajudam muito na nossa compreensão do projeto de vida e que, tanto ética quanto estética, precisam ser cultivadas, precisam ser descobertas. Nesse sentido, nossa contribuição talvez esteja mais na direção de provocar, de estimular um gosto por dar forma a um caminho ético e estético, já que todos o percorrem consciente ou inconscientemente. Então, esse deixar-se conduzir, que diz dessa ética, dessa reflexão sobre a nossa ação, sobre como que nós ajudamos os jovens a se sentirem cada vez mais à vontade na condução dos encontros que fazemos, mas também como nós ajudamos que cada um encontre o seu modo, o seu estilo, a sua estética de expressão, né? Tanto a ética quanto a sua estética de fazer o seu próprio caminho, estimulando, provocando, percebendo que forma mais ajuda o jovem a expressar aquilo que está no seu interior. Então, para isso aqui, eu queria trazer um poema da Adélia Prada, que para mim é fantástico e acho que delineia bem aquilo que é isso que eu chamo de caligrafia da vida, que é único, pessoal e irrepetível. Sei que Deus mora em mim como sua melhor casa. Sou sua paisagem, sua retorta alquímica e, para sua alegria, seus dois olhos. Mas esta letra é minha. Eu sou morada de Deus, tenho coisas em comum com muita gente, mas a letra que escreve a minha vida é minha. Deus vê o mundo pelos meus olhos, mas a letra que escreve a minha vida é minha. Como que nós ajudamos? Primeiro nós, né? Como que nós percebemos qual que é a nossa letra, qual que é a nossa caligrafia que está escrevendo a vida, então, para a gente poder ajudar os jovens a perceber qual que é a deles, né? Porque um dos riscos, nós vimos assim, né, no primeiro encontro, essas questões do mundo atual, da sociedade atual, e uma delas que diz de um certo individualismo, de uma certa carga sobre o indivíduo, é um paradoxo, porque por mais que nós pensemos que os laços comunitários estão mais frágeis, e a gente pode pensar que cada indivíduo está encontrando seu caminho, há um processo que acontece no mesmo tempo de massificação. Ou seja, que esse modo como a sociedade está organizada massifica os estilos, as roupas, os cortes de cabelo, os modos de fazer os processos, todo mundo tem que ter o mesmo ritmo da vida, de ir para a academia naquele horário, enfim. Ou seja, massificar processos que deveriam ser personalizados, né? Então, como que nós percebemos e ajudamos a identificar a letra própria da vida de cada um? Bom, um outro elemento do ato criador tem a ver com o próprio corpo. E às vezes a gente negligencia no trabalho com jovens, negligenciamos também na nossa própria experiência. Então, esse título é de encorpar o projeto de vida.
Então, se o projeto de vida é uma experiência de sentido, é também uma experiência de sentidos, os sentidos que passam pelo nosso corpo. Projetar a vida não somente com a cabeça, mas envolvendo o corpo todo, corpo e sentidos. Então, nesse sentido, algo que ajuda bastante, e a gente pensa que isso está restrito só às crianças, né? Mas a dimensão do brincar, do lúdico, proporciona a criatividade e descobrir-se a si mesmo, né? como diz o Winnicott. Então, de que modo que nós proporcionamos as brincadeiras que envolvem o nosso corpo, os nossos sentidos, que sejam saudáveis, obviamente, né? Mas que vão ajudando a entrar naquilo que nós vimos lá no início, né? De fazer uma experiência. E aquele modo não preocupado, não rígido, mas distensionado e leve e lúdico, ajude também a ser uma outra via de acesso ao interior de cada um, de cada um. Então, nesse sentido, a brincadeira ajuda e muito a sair dessa lógica de resultado, de instrumentalização. Tem uma coisa que eu abomino, quando eu participo de manhãs de oração, que são instrumentalizadas. Vamos trabalhar aqui um documento e vamos rezar esse documento. Não, vamos fazer outra coisa. Rezar é outra coisa, né? Então, como que a gente percebe, como que a gente sai dessa lógica, né? De instrumentalização de resultado. E a oração não deveria estar inscrita aí, e nem a brincadeira, nem a dimensão lúdica de cada um de nós. Então, a Raquel vai dizer, né? Mais inteiros e mais presentes, por meio do brincar, do dançar e de tantas outras vivências corporais, podemos relacionar-nos com os outros e conosco mesmos de maneira mais leve, longe da lógica da instrumentalização, da competição e da performance. Nesse sentido, também é importante propiciar momentos livres aos jovens, em que não haja proposta alguma, a não ser a convivência gratuita consigo e com os outros. Eu sei que é difícil porque nós temos uma lista de conteúdos que precisam ser trabalhados, mas de que medida que uma proposta livre de convivência também não ajuda na criação de vínculos, de laços, de amizades, e o que isso diz também da experiência da nossa fé cristã, né? Que não precisa estar toda hora sendo enxertada de questões, de temas. Né? Com que a gratuidade, a gente pode recuperar esse espaço de leveza, de gratuidade, sem cobrança, que é o próprio da lógica do reino de Deus, não da lógica do mundo que nós vivemos hoje. Né? Então, estarmos atentos a não reproduzir nos encontros com jovens, sobretudo no espaço eclesial, uma lógica que é contrária à proposta cristã. Né? Enquanto passar, nós vimos as dimensões do reino de Deus. Em medida que a gente ajuda a favorecer a vivência disso nos encontros. Bom, então, isso aqui, com isso nós concluímos aqui essa dimensão do ato criador, que fala de um modo de propor as temáticas que gostaríamos de trabalhar ou preparar os nossos encontros. Né? E aí, é algo que é bastante interessante, eu gostei do modo como a Raquel elaborou, né? Que a forma de dar forma importa, ou seja, preocupação com o modo como nós vamos trabalhar, preparar o encontro, a atividade, é uma coisa importante. Porque a forma de dar forma nos forma e forma. Ou seja, ela diz algo sobre nós e nos ajuda a entrar numa certa dinâmica e também ajuda com que outros entrem nessa dinâmica. Então, o modo como nós pensamos a proposta que vamos trabalhar também nos ajuda. Tem que ser uma experiência que também perpassa a cada um de nós, né, que estamos propondo. E também forma outros. Então, o ambiente e os gestos têm potência, têm poder. Os gestos, a entonação da voz, o caminhar pela sala, a postura. A partir do momento que entramos no ambiente, no momento que você diz aos jovens, olá, como vão? Você inicia necessariamente um jogo estético. A partir do momento que a gente entra, já começou o encontro. A partir
no momento que cruzamos o olhar, não adianta a gente chegar todo esbaforido na sala onde vai acontecer o encontro, e a partir de lá a gente pôr um sorriso na cara e se alguém nos viu na rua, já acabou o encontro, né? Vai ser uma falsidade total ali, né? De modo que a gente, desde da preparação mais interior nossa, a gente já chega com esse espírito daquilo que queremos transmitir. Nesse sentido, essa expressão que nós já conhecemos, o nosso corpo fala. Então, perceber como que nós reagimos diante das tensões, diante de quando nós temos que estar expostos, né? A primeira vez que eu tive que dar um recado na igreja, eu estava tremendo e vermelho, totalmente, né? Todo mundo viu que eu estava muito nervoso. Isso acho que é uma experiência comum de todos nós. Sempre fui muito tímido e fui me jogando assim na fogueira, às vezes, para ir trabalhando, né, a timidez, para poder perceber que poderia colaborar também aí nesse espaço, né? E acho que cada um de nós aqui tem essa experiência também, né? Imagina os primeiros encontros que tiveram que conduzir. Eu imagino que não foram, assim, os melhores, né? Mas como que a gente foi aprendendo e percebendo recursos em nós mesmos, né? Que nos ajudam a driblar um pouco e a perceber esse jogo estético, né? Esse jogo de forma, de estilo, de estar, de se apresentar, de se colocar. E aí vem uma pergunta bastante provocadora, que, bom, está no artigo e gostaria de trazer aqui também, né? Porque a gente tem uma ideia de uma pessoa para trabalhar com os jovens, tem que ser, assim, um showman, tem que ser, assim, uma pessoa que tem várias habilidades e recursos, mas em que medida que as minhas habilidades e recursos são técnicas de animação de grupo ou proporcionam experimentos das quais surjam sentido para os jovens e as jovens? Tem aqui uma distinção muito grande. Uma coisa é a gente preencher o tempo com dinâmicas e atividades que deixam os jovens estimulados e entretidos, e a gente acha que isso é lindo e maravilhoso porque eles não estão na rua, eles estão na igreja. Mas que medida que isso, a partir do momento que ele sai na rua, deixa algo que ele vai levar depois e perceber como que isso vai ajudando na sua vivência. Em medida que nós estamos reproduzindo uma lógica de estímulo, só de entretenimento. E, e eu sei que é difícil, porque todos nós buscamos isso, e eu vejo muitos adolescentes e jovens que desejam isso, né? Vão lá porque é legal e tem muita atividade. Mas que medida que a gente vai ajudando também a entrar nessa outra dinâmica de propor experiências das quais surjam sentido, significado. E perceber que existe uma distinção grande aqui. Então, sobre a forma de dar forma, né, como isso importa, né, então nós já falamos disso, né, o ambiente de horizontalidade e acolhida pode ser muito maior do que atividades planejadas por um dia inteiro. A gente pode gastar aí uma semana planejando uma atividade, mas chega lá, o ambiente é terrível, é impositivo, é muito rígido. Quem que se sente à vontade, né? Em que medida também a gente percebe que trabalhar princípios cooperativos, né, ou seja, que cada um ajuda o outro a desempenhar alguma tarefa, a elaborar algum tema, a expressar alguma coisa, gera um clima de confiança, de escuta do outro, de ajuda mútua, de participação, integração, em que medida que isso proporciona também a vivência do bem comum e do bem-estar com os outros. Percebam que isso, acho que tem muito mais significado, muito mais sentido que uma longa exposição de conceitos. Pode ser uma coisa muito chata que depois não retém nada, né? Pois, que medida que nós gastamos tempo com perguntas que ajudam, de fato, né? E símbolos que unificam. O nosso povo brasileiro, ele é muito simbólico. O símbolo ajuda muito, para o bem e para o mal, né? Mas ajuda muito a perceber, a transcender, a sair dessa realidade tão colada na dureza e concretude das coisas, a perceber que tem algo que transcende, que nos ajuda
a nos questionar, a aprofundar. E como que isso ajuda, pode ser mais significativo do que explicações prontas. Receitas de bolo que já estão prontas, está aí, ó. Bom, é isso. Não provoca reflexão, né? Não provoca a apropriação de cada um para buscar as próprias respostas ou fazer o seu caminho, né? Acho que mais buscar respostas é fazer o seu caminho, fazer novas perguntas. Então, as nossas propostas, perceber como que nós propomos as atividades como convites, como algo que engaja a liberdade de quem aceita o convite. Como nossas propostas são feitas como um convite aos jovens. Então, esse modo de pensar a proposta importa muito. A forma de dar forma importa e já diz algo da mensagem. Muito bem. Então, queria fazer agora uma síntese, que também vamos extrair desse artigo, que acho que ajuda a gente a recolher muitos dos elementos. Então, projeto de vida é mais do que um mapa com um desenho de uma trilha que nos conduz a um ponto final, diz respeito a um caminho que se tem prazer de dar forma com o impulso dos profundos desejos que nos habitam. Projetar a vida é tomar consciência desses desejos, discerni-los, dando forma a pontes e estradas, com direito a pausas sobre a sombra de uma árvore no caminho, para contemplar o processo de busca pelo qual nos deixamos envolver. Celebrar as marcas impressas em relações tecidas e decidir por onde continuar. Uma vez que nos apropriamos de nosso projeto de vida, levamos uma bússola dentro de nós. Mesmo que se percam todos os mapas que nos levariam ao próximo ponto, o medo já não nos paralisa. O sentido que nos habita aponta a direção na qual seguir. Se nós ajudamos os jovens a fazer experiências, por mais que não tenham aí, digamos assim, a receita do bolo ou o GPS pronto, de onde ir, aí cria-se assim internamente os próprios critérios para poder fazer boas escolhas, para poder perceber em que orientação seguir, que sentido seguir. Acho que isso pode ser mais significativo do que passar metodologicamente, rigidamente, por todos os conteúdos e temas que um projeto de vida precisa propor, né? Então, de que modo que a experiência que nós proporcionamos ajuda a encontrar esse sentido, a criar essa bússola interna que nos guia, que nos orienta. Muito bem. Então, quase concluindo, e antes de abrir a palavra para perguntas, indagações, questionários, críticas que podem surgir, queria fazer aqui a recomendação de 3 livros, que, obviamente, são livros que fazem parte, digamos, do meu ambiente jesuítico e inaciano, e que falam de projeto de vida e também trabalho com jovens, e que têm, acho que, bastante importância, assim, e podem ajudar. E acho que vocês podem encontrar aí nas edições Loyola ou na Amazon também. Então, primeiro, esse livro, excelente, chama Projeto de Vida para Jovens, o Itinerário Metodológico de Esperança. Boa parte dos encontros que nós fizemos aqui, desses 4, eu tirei de alguns artigos que tem no início deste livro. E além disso, além de ter, lógico, a reflexão sobre o projeto de vida, que é importante, tem também propostas de encontro com temas, com considerações, com objetivo, que percorrem todo aquele itinerário que nós vimos, né? Da situar-se onde estou, autobiografia, sistematização e tudo mais. E, além do mais, tem uma questão interessante que trabalha os afetos, e aqui é uma espécie de mapa dos afetos. Então, tem bastante coisa dinâmica e interessante por vários temas, e no final também tem uma proposta ali para... Quer dizer, tem um artigo aqui que fala de uma dimensão vocacional que o projeto de vida pode suscitar, né? E aí pode ser interessante também. Um segundo, que esse aqui é meu livro de cabeceira quando eu falo de projeto de vida, é esse aqui, que é Juventude no Mundo Contemporâneo, Temas em Debate.
A Rede Brasileira de Juventude tem uma pós-graduação em Juventude aqui na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, na FAG, em Belo Horizonte, que acontece todo ano, né? Acho que iniciamos uma turma agora em janeiro, então são 3 módulos, janeiro, julho, janeiro, termina um grupo, depois começa outro em julho, janeiro, julho, sempre assim, todo ano. E quando completou, acho que 10 anos, ou 20, não lembro, eles reuniram alguns artigos que essa pós-graduação fez, né? Produziu. E um deles, tem muitos artigos aqui, obviamente, mas um deles, que é o que eu mais utilizo, assim, quando falo sobre juventude, é Juventude e Projeto de Vida, Fundamentos de uma Proposta, do Cristiano Cordeiro Cruz, que é um filósofo, da Vanessa Araújo Correia, que acho que é a maior especialista em juventude e projeto de vida no Brasil. E trabalhou por muitos anos com os jesuítas, hoje trabalha num colégio privado, mas ela conduziu por muitos anos essa pós-graduação também. Então, tem um referencial excelente esse artigo e achei bastante atual ainda. E tem outros artigos também, que talvez não interessem tanto, mas outro é assim, um pouquinho mais velho, que é Reflexões sobre Exige para o Trabalho com Jovens. Não sei se dá para ver aqui, mas tem a imagem aí, é produzida pelo Programa Magis Brasil, que é o Programa de Juventude Jesuítas, e tem também alguns artigos bastante interessantes no seu início, e, bom, com a temática muito inaciana, muito voltada para os exercícios espirituais e tudo mais, Santo Inácio, mas tem também ali no final alguns subsídios e propostas e roteiros de encontros, né, com algumas temáticas que também podem ajudar, que tocam o trabalho com os jovens, né, e tem uma diversidade aqui de temáticas. Além dos artigos, também são bastante interessantes. Bom, esses 3 livros eu recomendo vivamente para quem queira aprofundar mais. Depois tem um filme, assim, belíssimo, que eu conheci ano passado, que eu acho que ajuda demais quando a gente quer ajudar a proporcionar que a gente possa ir aprofundando um pouco na nossa interioridade, como que a gente lida com os nossos sentimentos, com o amadurecimento, com a relação de amizade. São coisas próprias de todos nós, mas também dos jovens, né? Não sei se conhecem, mas esse filme que se chama O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, é um filme muito bonito, é um curta-metragem, na verdade, são 30 minutos, conta a história desse menino aí que está em busca de um lar, está perdido, vai encontrando esses outros personagens, e eles vão se descobrindo também, né? Vão desenvolvendo, encontrando afetos e características de cada um, e não sabiam que existiam, né? Então, cada um foi ajudando um ao outro. Então, esse filme é muito bonito, porque ajuda a trabalhar várias temáticas, uma delas, temática da busca, né? Da busca pelo lar, da busca por um lugar no qual eu me sinto à vontade. É um filme aí de 2022, tem 32 minutos só, é muito curto, meia hora, e proporciona, inclusive, depois uma partilha em grupos, né, que é muito rico. Sempre que posso, utilizo, né. Então, ele está disponível na Apple TV, mas também vocês, isso não fica na gravação, mas encontram em outros lugares. Muito bem. Então, as referências que eu utilizei, né, que não vale a pena ficar, digamos assim, falando de cada uma delas, mas as principais são essas, depois isso vai estar no PDF, então, nesses 3 livros aqui que eu utilizei, e outras referências mais, na ordem estranha, mais secundárias ou complementares, do material que eu utilizei para preparar esses 4 encontros, e acho que vale a pena consultar e depois aprofundar quem tem o desejo. Então, esse foi o itinerário que nós percorremos nesse último encontro, essa introdução que fizemos, depois essa fala sobre o ato criador, que é algo próprio de Deus, mas também nosso, como que isso ajuda o que a gente vai elaborando o nosso modo, o nosso estilo, nossa estética pessoal. Depois vimos como a forma de dar forma importa, né? Como que as condições para se transmitir um conteúdo, uma mensagem, ajuda muito e nos forma e ajuda os outros a se formarem, a passar por uma experiência. Fizemos aquela breve síntese e aí as recomendações e referências bibliográficas. No primeiro encontro, nós vimos algumas características do mundo atual que parecem bastante isoladoras, né?
Eu quis logo deixar no início para a gente já jogar a bomba no início e depois a gente ir ganhando esperança. E a gente sabe que trabalhar com jovens é um desafio enorme, sobretudo porque eu sinto que essa é uma experiência não só minha, de todos vocês, a gente vai se sentindo cada vez mais distante, geracionalmente, com a linguagem, com os valores, com o modo de pensar dos jovens que são os jovens de hoje, né? Que são chamados a viver o mundo de hoje. E o mundo de hoje não é o mesmo daquele que era o nosso quando fomos jovens. Então, às vezes parece que as coisas estão cinzentas, a gente só vê dificuldade no trabalho com os jovens, né? Mas queria concluir com um poema que pode nos ajudar a recuperar a esperança e perceber como que, mesmo nessa realidade assim, que o nosso olhar viciado, cansado, já envelhecido, pode não enxergar a beleza que pode já estar surgindo por aí, né? E às vezes, de modo que a gente nem imagina. Que é o poema do Helder, que fala desse matinho verde insistente que nasce no meio da rua, no meio de uma calçada. Eu nem reparara que ela estava quebrada. Acho lindo o matinho humilde que ali nasceu. Como fazer entender que ele é muito mais belo e vivo que o cimento frio que os amigos desejam ofertar? Se o cimento vencer, será lápide mortuária com a inscrição invisível. Aqui jaz o matinho mais vivo, mais teimoso e inteligente de toda a redondeza. Que nós sejamos teimosos, inteligentes, vivos no trabalho com os jovens, mesmo que só nos ofereçam cimento para trabalhar. Muito obrigado. E agora também deixa aí o meu e-mail, se caso alguém queira perguntar alguma coisa, entrar em contato. Posso deixar no chat também depois. Temos agora esse momento assim para microfone aberto, perguntas, ressonâncias, comentários, críticas construtivas que a gente pode fazer. Então, Vanessa, levantou a mão. Então, Eduardo, eu queria, acho que não é nenhuma uma pergunta, mas uma constatação, que realmente, assim, à medida que foram passando os encontros, as coisas foram clareando mais. E hoje parece que fechou geral, né? Eu pensei nesse projeto de vida, de fazer com os jovens, por exemplo, da Crisma, né, que estão se preparando para a Crisma, em vez de você ter aquele tradicional retiro pré-Crisma, entendeu? Você fazer durante o ano inteiro um encontro por mês, talvez, de 2 em 2 meses, e ir construindo esse projeto de vida com eles, entendeu? Em vez de fazer um final de semana, um sábado que a gente pega só. E aí, por exemplo, um dos encontros, minha cabeça aqui ficou a mil, né? Nesse sentido, com o encontro de hoje, de fazer um dia de brincadeiras mesmo, mas essas brincadeiras, na verdade, como você falou, sem objetivo, mas com objetivos. Então, você faz várias estações em que eles vão passando durante o dia. Um vai ser para brincadeira de pular corda, mas essa pular corda ela tem um objetivo, mostrando perseverança, mostrando resistência, mostrando o que é a brincadeira também na catequese, ou seja, preparando esses adolescentes para serem catequistas também, entendeu? Um outro encontro que seja lúdico, por exemplo, com alguma parábola que leve para ele pensar em ajudar os idosos, os doentes, entendeu? Cada uma das estações, em forma de brincadeira, você tem um objetivo. Esse seria um dos encontros, mas fazer lá desde o início do ano, quando eles começam
você já começa esse projeto de vida também. E aí levando-os a construir isso e fazendo, inclusive, esse conhecimento das pastorais, vamos dizer assim, através de um dia de brincadeiras. É a forma como o jovem mais se identifica, é através da brincadeira, é através do lúdico, né? Então, a gente fazer também uma forma de levar a seriedade do que a gente quer com eles, mas através da brincadeira. Gostei. Esse, para mim, o encontro de hoje foi o que mais me clareou as ideias através do projeto de vida. Então, eu estava muito me questionando como fazer, como levar isso dentro da catequese. Mas eu acho que tem grande possibilidade de dar certo. Gostei. Que bom. Bom, obrigado. Que bom que as coisas foram ficando mais claras ao longo do tempo, eu fico feliz. Seria pior se fosse o contrário, né? Se fosse ficando mais difícil de entender. Mas fico feliz também que sua partilha comprova, assim, o que eu quis falar, né? Que o ato criador também está em nós, né? Então, você já foi pensando várias coisas, acho que outros também. Então, existem diversas possibilidades, né? De trabalhar as diversas temáticas e temos que ver aquelas que mais ajudam, a que mais encontram a linguagem que os jovens têm também, né? De que modo que cria-se condições para que o jovem esteja à vontade também para as brincadeiras, né? À vontade para qualquer outro encontro, né? Que a gente for pensar e trabalhar os temas que são necessários. É importantíssimo isso, né? De ser algo processual ao longo do ano, que leve tempo, e está muito atento, assim, que pode ser que chegue no fim do ano e alguns jovens não entrem ainda na dinâmica, né? É preciso muito tempo. Então, ou seja, não ficarmos presos à quantidade de encontros que nós temos disponíveis, mas perceber que nós estamos semeando, fazendo a nossa parte, percebendo o que mais ajuda, como laboratório também, né? Não ter medo de que as experiências que nós vamos proporcionando sejam um laboratório, que a gente vai avaliando, percebendo, no próximo talvez eu tenha que prestar atenção mais nisso, naquilo, né? É ótimo essa chuva de ideias que vai surgindo, mas não está atenta a não fixar, talvez no sucesso do encontro, toda a energia, mas perceber como que isso ajuda mais, que foi surgindo ali que deu para perceber que ajudou o jovem a fazer uma experiência, né? Então, quando ele entra numa brincadeira, ele marca muito mais do que ficar escutando coisas, né? Que é importante desses momentos de exposição, de reflexão, mas que seja sintético, curto, direcionado, para ajudar a viver outras coisas, né? E, sim, ajuda muito se durante o Crisma pudesse ser trabalhado. Penso também, abrindo possibilidades, né? Pode ser uma proposta se continuar no pós-crisma, né? Muitos jovens, depois de se crismar, somem da igreja, somem, né? Mas como que pode ser, eu acho, um grande motivador de ajudá-los a continuar se encontrando e a perceber que, assim, depois da crisma é uma idade, assim, crítica também de decisão, né? Do fim do ensino médio, que a pessoa ali é confrontada com: eu vou fazer 18 anos, eu vou estudar alguma coisa, eu vou trabalhar, vou fazer o quê, né? Então, algo que também pode ser continuado, né? Não se restringir só ao crisma, que é importante, porque é uma decisão, e quanto mais a gente ajuda o jovem a perceber que o crisma é uma decisão pessoal, né? Por mais que ele tenha sido jogado lá pelos pais, mas tem esse tempo aí para ajudar o jovem a perceber, mas que medida também que isso continua, né? Esse espaço de escuta, de acolhida, de partilha, pode continuar também. Mesmo que seja envolvê-los depois do crisma, nos encontros de crisma, né? Isso acho que pode ser bastante interessante. Mas obrigado pela sua partilha, fico muito feliz de ter sido de proveito esses encontros. Tem vários agradecimentos e comentários no chat, mas eu queria também que você... Primeiro que eu fiquei curiosa com as indicações dos rappers que você indica
com as letras de música, porque a gente gosta muito disso na catequese. E também queria comentar que acho que você tocou num ponto muito interessante com relação às dinâmicas, né? A catequese, muitas vezes, os catequistas pedem dinâmicas, e aí tem uma fissura por aprender dinâmica, e aí as pessoas ficam tão loucas, catequistas, né, em preparar o que vai ser feito na dinâmica, toda material, e esquece do foco no sentido. Quer dizer, é a dinâmica pela dinâmica, e isso eu acho que nós não tomamos cuidado, a gente entrou nessa lógica, né, não sei se estão me entendendo aqui, né, na lógica que é de, tem que ter dinâmica, tem que fazer alguma coisa, e perdemos essa dimensão que você, acho que tocou de uma maneira muito interessante, né? Eu queria que você até comentasse isso de novo, porque acho que também os grupos de jovens, não sei se tem essa fissura que a catequese tem, mas essa fissura com a questão da dinâmica, ela começa lá com a criança, sabe? E o pessoal pede para você dar formação de catequista, e é a dinâmica que eles querem. Na verdade, está por trás isso, né? E a falta de orientação do conteúdo também, né? E a gente costuma dizer, Eduardo, que o como fazer também é conteúdo. Aí você usou uma outra expressão que é bonita, né? A gente sempre diz assim, o como a gente faz o encontro também é conteúdo, né? Que eu acho que é o que você disse, né? Dito de outra maneira, né? Forma também é conteúdo. Mesma coisa. Mas obrigado pelo comentário. Então, falei do CEP, né? Então, tem um que eu gosto muito, assim, depende muito do público, né? Tem sensibilidades urbanas, não urbanas, de periferia, ou não. Tem um que chama Rap do Silva, que eu acho interessante, porque fala de uma pessoa que é uma anônima, eu tinha escrevido no chat. Rap do Silva. É um homem anônimo, um cidadão comum, pacato, que leva sua vida muito tranquila e que, bom, é acometido pelas vicissitudes, contingências de morar na periferia, né? E que é uma realidade, assim, muito, muito presente na vida de muitos jovens que moram em periferias, né? Eu faço pastoral numa paróquia ali em Santa Luzia, eu acho que é a paróquia mais populosa de Belo Horizonte, e é impressionante ali, a desigualdade social, as condições dentro da paróquia mesmo, né? São 9 comunidades, mas havia um histórico de violência muito grande, de mortalidade dos jovens, né? Então, eu acho que é uma música que fala muito da vida de muita gente ali, né? Dessa juventude em específico que eu estou falando, né? Também acho que porque eu também sou Silva, e Silva é um nome tão comum, e às vezes a gente, quando a gente se encontra com os jovens, percebe que parece que eles não têm perspectiva por sentir que são mais um só no mundo, né? Então, como que a gente ajuda também a perceber que não é só mais um, né? É uma pessoa, né? Tem uma vida ali importante. Tem outro que é mais antigo, eu não lembro o nome, mas aquele eu só quero ser feliz, andar tranquilamente da favela do Macete, da Cidinha, não sei o quê, que é muito leve, mas também fala dessa realidade conjuntural e que às vezes condiciona e determina muito a vida da juventude. Um grupo que eu gosto muito, mas tem que ter cuidado com as letras, porque às vezes tem palavras mais pesadas, assim, né, que é o Racionais MCs, porque eles têm letras fortes, mas é a linguagem, eu estou falando mais da periferia, né, que é muito acessível para os jovens, ele percebe ali o que está falando, né? E não é à toa que a Unicamp, desde não sei de que ano, há uns 10 anos, pede como leitura obrigatória para o seu vestibular o álbum Sobrevivendo no Inferno, né, da década de 90, do Racionais MCs, né? Então, perceber que tem conteúdo ali, né, mas que vem de uma experiência outra que às vezes a gente não está acostumado. Bom, e aí existem muitas outras músicas que mais ajudam, né?
E eu digo isso para considerar o público, né? Por exemplo, a música Eu, Caçador de Mim, Milton Nascimento é maravilhosa. Mas talvez para alguma juventude aquilo não vai dizer nada. Porque não tem os mesmos referenciais, né? Então, é essa atenção para a gente estar atento. Bom, e também perceber, né, que nem só a música religiosa traz temas importantes que a gente pode trabalhar. Né? Então, é também uma tarefa nossa aumentar o nosso repertório. Ir escutando, ir perguntando, se envolver, perguntar, o que vocês estão escutando aí? E aí perceber a letra, isso ajuda, isso não ajuda, enfim. Então, que a gente também ajuda a expandir os horizontes nossos e dos jovens também. Depois disso da dinâmica, sim, eu acho que há uma má compreensão de que para se trabalhar com jovens você tem que ser uma espécie de animador de auditório e que tem que ter recursos na manga a todo momento, mas pela minha experiência pessoal fui verificando que isso é falso, né, porque eu não sou um animador de auditório, tenho poucos recursos, mas eu acho que o grande problema é quando a gente faz a dinâmica pela dinâmica, que depois não há continuidade de reflexão, de aprofundamento, e fica só num entretenimento para passar um tema, ou simplesmente conclui, o objetivo dessa dinâmica é esse, ponto, vamos, próximo, muda de assunto, muda de tema. A dinâmica ajuda na medida que ela se integra harmoniosamente dentro do conteúdo que nós queremos trabalhar, né? Tem dinâmicas de entrosamento? Sim, e aí essas é pela convivência, pelo entrosamento, para quebrar o gelo, é uma coisa. Agora, quando a gente vai trazê-las dentro de um conteúdo, né, para ser trabalhado, ela pode ajudar, mas tem que ter continuidade, né? Então, não adianta nada só fazer uma dinâmica que depois fica, foi legal. Tá bom, mas não fica nada depois, né? E aí está acontecendo um fenômeno, que eu não sei se está acontecendo por aí, onde vocês estão, né? Eu já tenho percebido, nas proximidades de onde eu circulo, que é a criação de dinâmicas por chat GPT, que é uma coisa abominável. Não porque eu abomino o chat GPT, eu não sou desses que condenam a inteligência artificial, acho que ela ajuda e muito, se a gente soubesse ser mais inteligente que a inteligência artificial. O problema não é a inteligência artificial, é a burrice natural. Mas, então, eu estive uma vez num encontro em que, muito tempo depois, eu fui perceber que aquela dinâmica foi feita por chat GPT. Era uma peregrinação, o início de uma peregrinação, cada um recebeu uma pedra, aí teve uma fala introdutória, depois falou, então agora cada um pega essa pedra, vem aqui na frente e coloca no cesto. Vamos lá, colocamos no cesto, voltamos para o banco e acabou. E eu falei, que dinâmica estranha, nunca vi uma coisa dessa, não tem sentido, não tem conclusão, não tem ligação, a pedra, tá bom, é a dureza do caminho, a gente coloca tudo junto, não sei o quê, mas qual que é o sentido disso? Até que eu estava para ir ajudar num encontro lá em São Paulo e eu precisei remodelar uma atividade que eu ia fazer, porque mudaram os horários, não ia dar certo. E aí eu falei, o que eu faço? Eu preciso trabalhar de outro modo. Eu fui no chat GPT e editei, prepara uma dinâmica assim, 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 nessas condições. E ele fez exatamente nos moldes daquela outra dinâmica. Eu falei, foi daqui que saiu aquele trem, né? É óbvio que eu não usei, mas me ajudou a ter inspiração para elaborar e perceber como conectar as ideias, os símbolos a serem trabalhados. Né? Mas é um perigo a gente deixar de se envolver na preparação e deixar tudo para a inteligência artificial. Repito, é um ótimo recurso, ajuda, mas a gente tem que usá-lo a nosso favor, né? E nós usarmos ele, não ele nos usar. É bastante diferente. Então, não sei se tem mais alguém que quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Senão a gente vai para os avisos finais e eu acho que são os avisos finais. Primeiro, eu queria agradecer muito o Eduardo, né, pela delicadeza com que ele nos conduziu essas 4 segunda-feiras.
pelo conhecimento e a experiência que ele trouxe para a gente também, né? Mas sobretudo pela delicadeza mesmo com que você foi apresentando, né? Acho que a maneira como você fez também mostrou para a gente que é conteúdo mesmo, né? A forma é conteúdo mesmo, né? Então, muito obrigado, viu, Eduardo? E aí eu também queria agradecer a todos, né? Pela participação, pela fidelidade aí nos encontros, né? Então, eu estou devendo a gravação da semana passada a dessa semana, e também o Eduardo depois vai me mandar os PowerPoints, né? E eu mando junto para vocês. Então, assim que eu conseguir, eu envio. Eu estou numa reunião da catequese aqui em Brasília, com todos os outros regionais da CNBB, até na quarta-feira. Eu, Dom Marco Aurélio, que é o arcebispo de Juiz de Fora, e o assessor bispo referencial da catequese em Minas, né? Então, se eu conseguir, eu mando antes, senão eu mando na quinta-feira para vocês, né, o material prometido. Uma outra coisa é que a gente costuma mandar uma declaração ou um certificado de que você participou do encontro, né? E a gente, se não mandar essa semana, vai mandar daqui a algum tempinho, porque precisa finalizar, né, os processos aqui também, né? É bom isso porque é bom hoje na questão da formação de catequista a gente guardar, né, aquilo que a gente investiu também na formação, né? A outra coisa é que o regional vai começar uma formação para novos coordenadores paroquiais de catequese. Então, eu vou esperar mais a Semana Santa e a gente começa a divulgar, deve começar em meados de abril, né? E aí a gente já devia estar divulgando, na verdade, né? Mas deve ser uma formação que perpassa alguns temas fundamentais para quem está na coordenação, né? E ela deve durar até final de junho, né? E aí, então, eu dou notícia, né, para as coordenações das dioceses e posso também divulgar para vocês também, né? No mais é isso, né? Eu acho que agradecer de novo, né, a todos, né, pelo carinho, pela paciência, né, conosco, e acho que valeu muito a pena o tema do projeto de vida. Acho que a gente vai precisar revisitar esse tema, viu, Eduardo? Eu fiquei pensando isso, né? Sobretudo ligado à catequese da Crisma, acho que isso vale a pena a gente aí retomar, né, aprofundar, quem sabe em encontro presencial, que, né, de alguma maneira ajude aí as dioceses a também olharem para os seus itinerários, né, com os jovens, né? Então a gente acho que está começando a conversa sobre isso, né? Então, muito obrigado, né? E boa noite, então, a todos, né? Não sei se você quer falar, Eduardo, concluindo. Quero só agradecer também a todos, a todas que estiveram nesses 4 encontros aí, pela paciência, pela escuta, pela atenção, pelos comentários, pelas perguntas que fizeram, que acho que me ajudaram também e me enriqueceram, assim, a pensar sobre novas perspectivas e o desafio que vocês têm como catequistas e nas paróquias, nas comunidades onde estão. Então, agradeço muito, que para mim me formou também, me enriqueceu. E de modo especial, agradeço também a Lucimar, que fez esse convite, e uma batalhadora incansável pela catequese há muito tempo. E também porque foi a primeira que me provocou lá, sei lá, 6 anos, 6, 7 anos, a sistematizar isso para poder oferecer como formação para pessoas que trabalham com jovens, né? Então, nunca tinha pensado em fazer isso, então, acho que foi muito importante para mim também, para eu também assimilar melhor esses conteúdos, esses elementos importantes do projeto de vida, que vão sendo ainda, sempre precisam ser atualizados, né? Então, agradeço muito o Silmar, a toda a equipe que preparou e com muita dedicação tem ajudado aí a como ajudar melhor a acompanhar os jovens, né? Com todos vocês, muito obrigado, e fica meu e-mail aqui no chat, para quem quiser,
E aí mando também o PDF para a Lucimara enviar para vocês. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Eu aguardo, então, viu, Eduardo? Muito obrigado, tá? Boa noite, então, para vocês, gente. A gente vai se falando, né? E vamos pensar aí, né? Cenas dos próximos capítulos em relação a essa temática, que eu acho que vale a pena, não é? Dentro do contexto atual com a juventude, né? E a catequese da crise especificamente, né? Então, boa noite, né? Boa noite, muito obrigada.